Aqui estamos para mais um primeiros capítulos de livros que vocês deveriam ler. O livro de hoje é da Sueli Winick e eu vou ler no Kindle com vocês e ele chama Déjà Vu. Então, desde já, eu vou deixar a capinha dele aqui para vocês irem acompanhando. E caso vocês queiram continuar essa leitura, eu vou deixar a Sueli marcada aqui também, tá bom? Então, vamos para o primeiro capítulo de Déjà Vu. All I Know Is What Said Hello. Sempre me perguntei qual é a medida de tempo entre estou no horário e estou atrasada. Acho que é um tempo diferente desse que acompanhamos no relógio, porque desde criança, os meus 5 minutos de tranquilidade e de calma para tomar café da manhã têm capacidade de se tornarem 20 minutos de atraso para a escola, para o estágio, para o trabalho, para um encontro. É só eu resolver mastigar a comida um pouquinho mais devagar do que o normal, ou prender o meu cabelo de um jeito diferente, ou perder um pé do par de meias, que a novela do atraso começa. Alguém já chamou o elevador, que está passeando por outros andares do prédio. Acaba a pilha do controle do portão da garagem. Os sinaleiros sincronizam na luz vermelha. Não existe vaga para estacionar perto de onde eu vou. É sempre assim. Nem que antes de dormir eu escolha a roupa para usar no outro dia, coloque a comida do gato antes de ele vir arranhar a porta do meu quarto ou deixe o fone de ouvido dentro da bolsa. De alguma forma, eu sempre consigo me atrasar. E por mais incrível que pareça, o atraso fica ainda maior quando eu acordo minutos antes. Acho que eu sou programada para funcionar na pressão. Não posso me dar um tempinho para devagar e ao longo dessa história vocês entenderão por quê. Teve uma época em que essa minha relação com o tempo era ainda pior. Foi lá em 2000 e alguma coisa. Quando minha mãe resolveu me colocar em uma escola que ficava a 30 minutos de onde a gente morava e que tinha a vantagem de oferecer o transporte. Um ônibus que passava na porta da minha casa para me buscar e que ia pegando outras crianças ao longo do caminho. Eu digo vantagem porque, na minha cabeça, o fato do ônibus da escola me buscar em casa significava apenas que minha manhã seria ainda mais corrida. Minha mãe acendia as luzes do meu quarto às 6h25. Tentava me acordar, um processo de mais ou menos 6 minutos até eu abrir os olhos. Saía do quarto, esquentava um café, passava manteiga e colocava um queijo e presunto em um pão francês. Voltava para o quarto, me cutucava, porque eu já estava dormindo novamente. Me mandava parar de fazer manha, me ajudava a me vestir, me arrastava para a cozinha e, enquanto eu tomava café, ela calçava meu tênis e já ia prendendo meu cabelo. Depois, ela me fazia ir ao banheiro, escovar os dentes, colocava a mala nas minhas costas e ficava lá, de roupão, esperando o ônibus chegar para eu ir para a escola. Tá tudo bem. Pensando bem, a manhã dela que era corrida. E eu acho que a única vantagem que ela tinha era poder voltar para casa enrolada quentinha no roupão e ter tempo para escolher que roupa usar para ir ao trabalho. Acho que eu senti um pouco de inveja por não poder escolher minha roupa. Eu era obrigada a usar um uniforme e, como na época eu sabia tão pouco da vida adulta, eu apostava que ela voltava para a cama e dormia, enquanto eu tinha que ficar sentada em uma sala de aula cheia de gente por pelo menos 5 horas seguidas. Meu começo lá na escola foi mais ou menos assim. Alguns meses nessa rotina matinal de luz acesa, manha, uniforme, manha, café, mala, ônibus. Eu no caminho para a escola com preguiça e inveja da minha mãe. Não havia muita variação nessa sequência, e nem tempo para mudar esse ritual, até o dia em que deixou de ser assim. Não sei por que eu resolvi começar essa história voltando tanto no tempo. Talvez seja porque eu esteja contando essa história para mim mesma, tentando achar uma explicação lógica para tudo isso que eu estou sentindo. E eu sei como eu funciono. Eu sei que eu tenho essa tendência de olhar minuciosamente uma situação, considerando todos os detalhes, todas as variáveis, para encontrar pelo menos duas hipóteses minimamente plausíveis antes de chegar a uma conclusão. Então, como eu estava dizendo, aqui estou eu novamente, em um carro em movimento, indo para mais um lugar onde eu vou ficar sentada por aproximadamente 8 horas. Pelo menos agora eu posso dizer que estar nesse lugar é uma escolha minha, porque eu estou indo para um projeto no qual estou trabalhando. São quase 8 horas da manhã e eu já consigo dizer que o meu nível de concentração é zero e que irá se manter em zero nas próximas 10 horas.
E tudo por causa desse assento vazio aqui do meu lado. Bom, voltando alguns anos atrás, foi em um dia desses qualquer, em que, como sempre, a minha mãe teve a maior paciência comigo e conseguiu me deixar decente para pegar o ônibus da escola. Um dia em que eu usei o uniforme e que teve café com pão com queijo e presunto e que de repente tudo mudou. Nesse dia, algumas quadras depois de mim, embarcou um menino. Ah, você deve estar pensando, já vi tudo. Essa história é sobre um menino. Mas não, essa história não é sobre o menino, é sobre mim. Apesar de estar no ônibus, ele não estava de uniforme, e ao invés de uma mochila, ele carregava uma pasta azul nas mãos. Acho que ele deve ter imaginado que o ônibus estava cheio, já que ele embarcou em um dos últimos pontos de parada do trajeto antes de pegarmos um trecho da rodovia. Eu sei disso porque ele entrou e foi marchando direto para as poltronas do fundão. Entretanto, havia um lugar ali do meu lado, logo no início do corredor dos passageiros. Eu sempre me sentava sozinha. No dia seguinte, aconteceu a mesma coisa. Ele embarcou no mesmo ponto, ainda com a pasta em mãos, porém ele estava usando o uniforme. Assim que subiu os degraus, ele se apoiou na primeira poltrona que apareceu pela frente, tentando se equilibrar enquanto olhava por cima das cabeças das outras crianças e procurava por um assento livre. Segundos depois, ele seguiu rumo às poltronas do fundo. E por algum motivo, que até hoje não sei explicar, eu me peguei pensando: sente aqui, sente aqui, sente aqui. Lembro de um monólogo interno de alguns minutos sobre o quanto esse pensamento, aparentemente, não fazia sentido nenhum. E hoje parece que desde sempre eu já sabia de alguma coisa. Ainda assim, ele passou direto por mim. Até que, alguns dias depois, ele embarcou carregando uma mochila praticamente maior do que ele. Dessa vez, ele não teve muita escolha a não ser assentar na única poltrona vazia mais próxima da escada do ônibus, e que, por coincidência, era do meu lado. Depois de alguns dias me sentindo ignorada, porque ele não ouvia o meu sente aqui silencioso, eu já nem prestava mais atenção quando ele embarcava e voltei ao meu costume recentemente adquirido de dormir durante a viagem. Mas naquele dia, eu abri os olhos assustada com o barulho que a mochila fez quando ele a derrubou no chão. E fiquei incomodada com o quanto ele ficou se mexendo para achar uma posição confortável na poltrona, para depois esticar as duas pernas por cima da mala. Confesso que, na hora, fui vencida pelo sono e nem me deu trabalho de abrir totalmente os olhos para ter certeza que realmente era ele quem estava do meu lado. Depois de alguns meses viajando sozinha e de percorrer o trajeto todo com um terço da minha testa apoiada no vidro da janela, eu já conhecia os buracos e as lombadas da estrada de cor, e elas sinalizavam que já estávamos quase na metade do caminho para a escola. Um pouco antes de chegarmos ao portão, que dava acesso à entrada principal, lembro de virar lentamente a minha cabeça para a direita e observar aquele menino lendo as tirinhas de Calvin e Haroldo, que saíam do jornal em que meu pai trabalhava. Ele tinha um copo térmico nas mãos e, pelo cheiro que eu consegui sentir, deduzi que ele estava tomando café. Ele claramente devia ter no máximo uns 9 anos. Eu não pegava o ônibus para voltar para casa. Meu pai trabalhava perto da escola e nós geralmente almoçávamos juntos no centro da cidade. Eu voltava com ele para a redação do jornal, onde eu ficava fazendo as minhas atividades até às 18 horas. Eu me sentia uma adulta precoce, com a rotina igual a de quem trabalha, saindo cedo de casa e voltando no início da noite, pegando todo aquele engarrafamento no fim do dia, cansada por estar concentrada há tanto tempo, sabendo que voltaria para o meu cantinho para iniciar o ritual da noite, que era nada mais nada menos que uma preparação para o dia seguinte. Acho que desde aquela época eu já percebi essa rodinha de hamster que todos nós, em certa altura da vida, nos obrigamos a mover, correndo sem parar para chegar em lugar nenhum. Pois bem, voltando ao dia em que tudo realmente mudou, e eu não sei dizer se era terça ou quarta-feira, havia esfriado bastante nos dias anteriores. Minha mãe resolveu colocar uma mantinha na minha mochila, para que eu esquentasse minhas pernas enquanto estava no ônibus. Era uma mantinha de flanela, com uma estampa xadrez de azul e preto, com umas franjas na ponta bem macia e quentinha. Assim que me aconcheguei nela, o menino entrou no ônibus e novamente se sentou ao meu lado. Ele colocou a mochila no chão e apoiou as duas pernas por cima dela, cruzou os braços tentando esconder as mãos para protegê-las do frio. Eu lembro do quanto eu estava me sentindo confortável e aquecida naquele momento e me senti incomodada quando percebi
que ele deveria estar sentindo exatamente o oposto. E foi aí que tudo realmente mudou. Ei, oi. Cutuquei-o no braço com o indicador direito. Minha mãe comprou essa manta para mim e ela é bem grandinha. Estou até meio enrolada nela. Acho que se eu esticar, consigo cobrir você também. Ah, oi, sério, eu quero, ele disse rapidamente sem pensar muito. Sim, me ajude a puxar essa ponta. Fomos arrumando a manta e realmente eu estava certa. Ela era larga o suficiente para cobrir confortavelmente nós dois. E ao mesmo tempo que eu estava orgulhosa de mim mesma pela minha boa ação, eu me perguntava se as outras pessoas do ônibus não iriam achar meio estranho estar dividindo a minha manta com alguém. Eu sempre fui tão quieta, tão na minha, tão discreta. Entrava muda e saía calada. E agora parecia que simplesmente do nada eu tinha muita intimidade com uma pessoa com quem eu nunca havia falado antes. Era muita contradição para a minha cabeça. Acho que eu debati tanto esse assunto comigo que eu nem dormi durante o trajeto. Logo estávamos passando pelo trecho que tinha 2 buracos e uma lombada, que funcionava como meu despertador. Chegando no estacionamento da escola, me deparei com o próximo constrangimento: acordar o menino e puxar a parte da manta que estava com ele. Ele estava tão confortável que acabou caindo no sono, apoiando o lado direito da cabeça no encosto da poltrona. Fiquei até com dó de acordá-lo, mas queria fazer isso antes de todo mundo passar pelo nosso lado. Nós sentávamos nas poltronas da frente, lembra? E evitar olhares de estranhos conhecidos e uma possível fofoca. Pré-adolescente, às vezes, consegue ser muito cruéis. 1, 2, 3 cutucadas no ombro e nada. Oiê, bom dia. Hora de acordar, já estamos chegando. Nossa, mas já? Notei o esforço que ele fez para abrir os olhos e me dei conta que devia fazer essa cara de sono quando os buracos da rua me avisavam que estávamos próximos da escola. Se ele fosse se sentar sempre ao meu lado, eu tenho que parar de fazer isso. Ele se ajeitou na poltrona vagarosamente, esticou os 2 braços no alto, se espreguiçando, como se estivesse prestes a levantar de uma cama, e eu fiz força para puxar a parte da manta que estava cobrindo as suas pernas. Valeu, viu? Disse com o ar de quem gostaria de falar mais alguma coisa. Mas naquela hora era o máximo que conseguia articular. Ah, de nada. Eu também não era exatamente muito eloquente às 7 e pouco da manhã. E assim, naquele dia, começou uma nova fase para mim. Uma fase que vem se alternando ao longo dos anos, mas que de alguma forma permanece a mesma. A canseira que eu dava na minha mãe pela manhã, aquilo de acender a luz, tentar me acordar, me ajudar a me vestir, como um passe de mágica, deixou de existir. Assim, de uma hora para outra, e eu nem me lembro exatamente que dia foi isso, se foi em uma quinta ou em uma sexta-feira, só me lembro que, a partir daquele dia em que nos falamos pela primeira vez, quando a minha mãe chegava no meu quarto, eu já estava vestida. Quando ela me chamava para o café, eu já estava na cozinha. Ela ainda me levava na frente de casa, enrolada em seu roupão, e eu já estava com a mochila nas costas e abraçada com a minha mantinha. Eu entrava no ônibus e algumas quadras depois, meu dia realmente começava. Oi, Matt, e ele respondia. Oi, Amy. E aí, te convenci a terminar essa leitura só com o primeiro capítulo? Me conta aí nos comentários. Um beijo e até a próxima!